Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe o Igor para a gente explicar como a gente conseguiu o nosso arrendamento, com quanto tempo, qual região a gente escolheu e a gente vai deixar também a nossa experiência aqui para vocês, tá joia? Então vamos lá. Vou começar explicando para vocês por que a gente escolheu a região de Porto. Quando a gente chegou, a gente alugou um mês de hostel, só que lá em Aveiro. E eu tinha parentes aqui em Portugal. E aí nós viemos para cá e preferimos ficar na casa deles pra gente ter uma economia, né, em relação aos nossos gastos. E também o Igor já veio encaminhado com um trabalho de estafeta para cá. E a região do Porto é uma área muito boa para estafetas. Esses foram os principais motivos da gente ter escolhido o Porto. E também, gente, não vou mentir pra vocês não. A gente conheceu um pouquinho de Aveiro, um pouquinho de Lisboa, mas quando eu cheguei em Porto, que eu olhei para essa cidade, eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero morar. E o Igor também gostou bastante. Então, foi aqui que a gente procurou os arrendamentos. A gente procurou em Porto mesmo e também aos redores de Porto. E vale salientar que no começo do nosso planejamento, a gente queria muito ir para Viseu, que é uma cidade mais de interior, mais tranquila e tal. Principalmente em relação ao arrendamento, porque lá, como é interior, é mais barato. Em relação aos valores, lá eram os valores mais baratos que a gente estava achando pela internet, que a gente estava pesquisando. Só que aí, é aquilo que ela falou, a gente colocou na balança, né? Lá é mais interior, então lá tem menos oferta de emprego. No meu caso, que ia começar trabalhando como estafeta lá a demanda seria também menor. Então foi esses motivos, né? E além do transporte também, esses motivos que fez a gente, né, repensar ir para lá ou ir para uma cidade maior, que no caso é Porto. E também tem a questão dos parentes da Ló, né, que moram aqui, que nos ajudou bastante também para poder conseguir o nosso primeiro arrendamento. E juntou tudo isso e a gente optou por ficar por Porto mesmo. Então, para poder pesquisar, né, os arrendamentos aqui, a gente usou basicamente o LX, o Marketplace no Facebook, e os aplicativos Idealista e Imóvel Virtual. Esse mesmo, ele estava no LX. Esse que a gente arrendou, a gente achou ele no LX. Vale a pena também pedir indicação, perguntar, enquanto a gente não encontrava nenhum que estava dentro da nossa realidade nos aplicativos, eu saí pedir indicação, alguém que você faz algum contato de imediato ali, vale a pena você perguntar se as pessoas conhecem alguém ou não. Até a nossa representante fiscal, né, gente? É uma pessoa que tá aqui há muitos anos. Aí a gente tava tirando NIF com ela e o Igor já aproveitou e pediu indicação. Inclusive, ela tinha indicação do sobrinho dela, que trabalha com essa área imobiliária. Acho que ele era corretor de imóveis aqui, trabalhava com imobiliária, não lembro bem, mas ela passou o contato dele pra gente. Então é um contato a mais que a gente fez. O pessoal fala, como que é procurar imóvel aqui? É basicamente igual no Brasil. Online, por site, é boca a boca, é sair procurando, e é isso. Não tem muito segredo assim. O que entra mais é em relação à dificuldade de arrendar, mas procurar se você acha, né? E uma curiosidade aqui, gente, o pessoal usa muito pouco o WhatsApp aqui. Aqui, a maioria das coisas que você resolve é por ligação. Então a gente liga, conversa sobre imóvel, sobre as condições de arrendamento e tal. E normalmente o endereço, eles passam por SMS. Aqui é muito comum usar SMS. Eu e Igor, a gente voltou a conversar por SMS daqui. E é uma coisa engraçada, né? Que no Brasil a gente praticamente abandonou. Só fica no WhatsApp, no Telegram. E aqui não. Aqui voltou SMS bem forte. Então, quanto tempo que a gente demorou para a gente conseguir esse arrendamento? A gente chegou em Portugal uma sexta-feira, na verdade, a gente ficou em Lisboa de sexta para sábado a gente foi para Aveiro, a gente ficou em Aveiro de sábado para domingo e domingo a gente chegou em Porto. E o primo da loja já tinha uma visita marcada, agendada para a gente no domingo à tarde. Isso. Né? Então a gente já chegou aqui, no primeiro dia que a gente chegou, a gente já foi visitar esse imóvel, né? Que era um T1 também, na região de Gaia ali, muito bom, a gente gostou bastante, só que lá ele pedia fiador português, ele não dispensava o fiador. Exato. Então a gente não foi possível, né, pra gente poder arrendar lá, e também porque ele pedia recibo, né, como a gente tinha acabado de chegar, a gente não tinha, né, a gente ia começar a trabalhar na semana seguinte, mas a gente não tinha comprovativo de nada, né, de renda, de nada, nem eu nem a Ló. Sim. E ele também era um dos critérios que ele pedia. Então não deu pra ir, a gente olhou e tal,
mas não dava pra gente. Após esse, né, na segunda-feira a gente tentou marcar alguns, a gente não conseguiu, a gente conseguiu marcar um pra terça-feira. Aí na terça-feira foi esse aqui, que foi o segundo imóvel que a gente veio visitar. Esse aqui também pedia o fiador. Essa parte vai ficar pro final, senão já vou atropelar aqui do nosso roteiro. Mas enfim, esse aqui também pedia fiador. As condições meio estavam fora do nosso orçamento, né, do que propunha, assim, até dava, mas assim, a gente ia ficar, né, muito apertado, não era viável pra gente. E como era o segundo apenas que a gente tinha olhado, a gente optou por olhar mais. É porque esse daqui, a senhoria, ela dava duas opções. Ou você alugava com fiador e pagaria algo bem tranquilo, gente, bem baixo, bem ok. Ou você alugava sem fiador, mas com muitos calções, muitas rendas. Então, isso daí não estava atendendo inicialmente eu e o Igor. Mas aí nós vamos contar para vocês o desfecho disso aí já já. Então, como eu estava falando, a gente fez a visita. Aí, né, as condições que ela estava pedindo com o fiador era somente 2 rendas com o fiador. E sem fiador ela estava pedindo as 2 rendas mais 4 calções para substituir o fiador. Né, para a gente apertaria muito de imediato, né, que se fosse pelo menos, o total estava dando 6, né, 6 vezes o valor do aluguel. Então se fosse pelo menos, né, talvez aí 1 calção e 5 rendas, aliviaria mais, porque se você está pagando 5 rendas, você vai ficar 5 meses sem com o aluguel já pago. Então é um benefício, né, de todo mal, mas aí a questão do calção aperta um pouco mais, porque você vai dar 4 meses de calção, né, e vai ter 2 rendas só pagas. Então você vai ter 4 meses ali preso, né, ao imóvel para somente fim de contrato você resgatar esse dinheiro. Então gente, algo e muito dinheiro que fica parado, gente. Sim, então é algo pra gente que estava chegando. É pesado. Não estava no nosso planejamento ali. Mas aí a gente agradeceu a visita, a gente ficou de ligar depois, né, posteriormente, para dar ela uma resposta. Aí nesse mesmo dia a gente foi no shopping aqui perto, a gente conversou bastante, fez cálculos lá e tal. Aí eu falei, não, beleza, não vai dar pra gente, né? Vou ligar para ela e falar que não vai dar. Só que quando eu liguei para ela, né, me veio na cabeça de fazer uma contraproposta para ela. Perguntei, se a senhora aceita a proposta? Ela perguntou qual que seria a proposta. Eu falei assim, ó, nós podemos dar, né, em vez dos 4 calções que ela estava pedindo, a gente fez a contraproposta de dar 2 calções e 2 rendas. Aí ela falou assim, ó, pode ser, conseguimos fazer, né, dessa forma, desde que o prazo do contrato seja de 2 anos. A gente, ok, né, primeiro antes de fechar qualquer coisa, eu conversei muito com a Ló, a gente fez muitos cálculos, a gente fez tudo, calculou tudo direitinho, o que dava, o que não dava para fazer, para não extrapolar o orçamento. Depois não adiantava só entrar e depois ficar com a corda no pescoço, não conseguir pagar, não conseguir, né, ter um respiro ali. Então a gente fez muitos cálculos, né? Abrimos mãos de algumas coisas, algumas coisas a gente fez substituições, né, amor, nos nossos planos iniciais. Exato. E essa parte é muito importante, gente. Então tem que ter, não pode ser somente na emoção. Quem vem, se planeja, faz os cálculos para saber se está valendo a pena, se não está, se vai caber no orçamento, se não vai. Então a gente fez todos esses cálculos, fez essas substituições que a Ló falou. Então a gente, né, fechou com ela, falou assim, não, tá, dessa forma dá para fazer, a gente fica os 2 anos, paga os 2 calções, as 2 rendas e aí a gente fecha. Isso foi na terça-feira, aí foi na sexta-feira eles elaboraram o contrato, né, no sábado a gente assinou, né, então, ou seja, em menos de uma semana a gente já estava com o contrato assinado, né, só que aqui tinha um detalhe, que não tinha água nem luz, a gente precisava do contrato para poder pedir, né, para poder ligar a água e a luz aqui. Como são empresas privadas, né, são várias empresas, a gente pesquisou algumas de luz, né, de água também. E a água demoraram 2 dias, amor? Foi uns 2 dias. Foram 2 dias úteis, foi super rápido. E a luz, gente, foi com 1 dia útil só. Eu até deixei no vídeo anterior, 2 vídeos anteriores, que a gente fechou com a Old Energy, foi com 1 dia. Não foi a taxa mais barata, mas também não foi a mais alta e foi a do prazo menor. Então a gente colocou isso também na balança e fechamos com eles. Tá sendo nosso primeiro mês com eles, então ainda não tem como eu falar, foi uma mega experiência, passamos por momentos difíceis e eles resolveram rápido, e eu não sei dizer. Mas em relação a prazo de ligamento, foi incrível, foi remoto. A gente nem precisou estar aqui no local, então até agora
Show. É interessante que a gente chegou aí em outra empresa, quando a gente chegou lá, a EDP, aqui, quando a gente chegou lá, eles mesmos nos indicaram outras companhias, porque o tarifário deles não estavam dentro dos mais baratos. Acabou que a gente decidiu pesquisar mais. E detalhe que eu estava falando da indicação, né? A gente foi pesquisar outra companhia. Nisso, quando a gente chegou lá, tinha até um estafeta, um entregador que estava sentado próximo de um McDonald's, né? E conversando com ele e tal, ele explicou a situação, que a gente estava, né, procurando a empresa poder ligar a luz. E ele falou assim, olha, tem um amigo meu que ele chegou recentemente e passou por essa situação. Vou ligar para ele aqui e perguntar, esse cara é brasileiro. E você vai perguntar para ele onde que ele ligou e quanto tempo ligou. Qual empresa que foi e tal, para poder falar para vocês. Na hora ele pegou o telefone e ligou para esse amigo dele falou assim, ó, eu liguei lá na Loja do Cidadão, porque lá tem várias empresas, quando você chega aqui nessa própria Loja do Cidadão, tem várias empresas de energia já, praticamente lá tem tudo. Aí lá ele indicou pra gente esse endereço lá, falou a companhia e falou que tinha ligado com ele com 2 dias, não foi? Com 2 dias. E através da indicação dele, a gente foi lá na Loja do Cidadão. Resolvemos nesse mesmo dia, né? Chegou rápido. lá, tava vazio, a gente conseguiu fazer o contrato. Fizemos o contrato no dia, no outro dia eles já ligaram a luz. Ai, gente, né? foi incrível, Sim. viu? E detalhe, essa Loja do Cidadão é o mesmo lugar que você resolve seu NIF, que você abre sua atividade. Então, gente, lá tem... E ainda tem essa parte ainda das agências de luz. Então, Sim. Fantástico. No mesmo lugar você consegue resolver muita coisa. Então, pessoal, basicamente, o nosso arrendamento foi isso. Né? Foi essa trajetória que a gente fez. Então, com menos de uma semana que a gente olhou o imóvel, praticamente, a gente já estava aqui dentro. A gente olhou na terça-feira mesmo a gente já estava aqui, da outra semana. Mas, né, amor, não quer dizer que esse seja um cenário super tranquilo, super fácil, porque não é. O Igor agora, que ele conversou mais com o pessoal sobre arrendamento, ele vai contar pra vocês o que normalmente o pessoal pedia. Quem tá se planejando para poder vir, não é desanimando, jogando balde de água fria, não Jamais. Mas é a realidade, né? No nosso caso, a gente deu sorte, a gente meio que tinha se planejado para poder pagar esse valor que foi pago como entrada, mas praticamente todos, vão por 95% dos arrendamentos aqui. Sim. Vai te pedir fiador, vai te pedir recibo, tem arrendamento que pede declaração de IRS, né, comprovativo do IRS, então, tanto do fiador quanto do inquilino. Então, é a realidade daqui. Então, você vê muita gente falando assim, arrendamento e tal. A realidade daqui, pelo menos a nossa, é essa. Tudo que a gente vê hoje pede fiador, pede recibo. Então, para quem chega, né, você não tem recibo, porque você não está trabalhando. Você não tem IRS também, porque você acabou de chegar. Então, assim, o que você tem ali é o dinheiro que você trouxe do Brasil. Então, a realidade aqui é essa. Então, assim, quem planeja vir, se prepara, traz a maior quantidade de dinheiro possível, porque pode ser que, em alguns casos, eles consigam substituir, qual foi o nosso, eles trocam o fiador por meses de renda ou então calção. Mas no mais é isso, se vir preparado, quanto maior trazer, a gente sabe que é difícil juntar dinheiro no Brasil, que era o nosso caso também. Sim. Mas a realidade aqui é basicamente assim, pode dar sorte, né, igual a gente falou, mas vir contando com a sorte é meio complicado. E você vir contando que você vai achar um arrendamento, que a pessoa não vai te pedir fiador, que a pessoa não vai te pedir calção, hoje em dia é muito fora da realidade daqui. Muito fora. A gente pesquisou muito e não achou nada disso aí. Não, nada. Não acha, gente. Muito, assim, de vários que a gente viu, talvez assim, geralmente está de mais afastada, que não vai te pedir fiador. Mas... Ou então poucas rendas e poucos calções. E é isso, a nossa experiência também foi essa, foi quando a gente chegou aqui e viu. Pessoal, e foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês em relação a isso. Eu sei que é um tema difícil, é um tema complicado, é um tema que normalmente a gente sai do Brasil assim com o coraçãozinho apertado, né? Porque é o que a gente vê aí, que não é fácil e a gente viveu isso na prática e realmente jamais eu vou falar com vocês aqui que é fácil. Mas sigam essas dicas aí que a gente deu, não percam a fé, não desistam, que uma hora vai, né, amor? Demora. Uma hora vai. E se ficou
ficou qualquer dúvida em relação a esse vídeo, gente, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de ativar também o sininho, que assim vocês não perdem nada que a gente postar aqui no canal. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até. Tchau!